muito bem-vindo ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, 9 de dezembro de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Mais uma edição com muito conteúdo. Toda semana, hein, gente? Toda semana muito conteúdo para me ajudar. E, de novo, vamos sim discutir um pouco mais sobre liderança. A liderança é um tema que requer realmente muitas edições, requer realmente muita discussão, porque estamos vivendo sim um mundo diferente, um mundo esse que a gente precisa entender cada vez mais e melhor. Mas isso tudo, daqui a pouquinho voltaremos. Olá, programa Empreender com o Evandro Moritz. Então, estamos na Premier TV. Você pode assistir pelo site www.premiertv.com.br. Neste momento, você pode acessar ao vivo pelo Facebook da Premier TV ou o meu Facebook, Evandro Moritz Lourdes. Temos outros canais. Amanhã você pode assistir pelo YouTube, lá no meu canal do Instagram. E hoje tem mais um tema, sim, previamente planejado, discutido com a convidada, com a amiga que já está presente no cenário. E esse tema fica naquele quadrinho, o famoso quadro que representa o conhecimento, a busca constante pelo conhecimento. Vamos lá? O cameraman Carlinhos vai dar um foco aqui no quadro para a gente dar uma lida no tema de hoje. O novo mundo requer novas lideranças. Gostou? Gostei muito, sim. Vejam a atenção que a gente tem, a preocupação que nós temos, então, em trabalhar isso, né? Um novo mundo e novas lideranças. Para isso, né? Para discutir, para trazer conteúdo, fico muito feliz com a presença aqui da amiga Iracy da Costa. Vamos conhecê-la um pouco mais, seu breve e mini currículo. Iracy da Costa é executiva do Sistema Fiesc por 30 anos. Experiência de gestão de múltiplas equipes, atuando concomitantemente nas áreas de educação, saúde, atividade física, consultoria em responsabilidade corporativa, alimentação coletiva para a indústria e rede de farmácias. É pós-graduada em gestão empresarial, finanças para executivos e marketing. Iracy da Costa, muito feliz aí que você conseguiu um espaço na sua agenda e está aqui no programa Empreender com o Evandro Moritz, mais uma vez um programa trazendo muito conteúdo. Iracy, muito obrigado e gostaria então que você se cumprimentasse, né, nossos telespectadores, desse um alô aí para quem está nos assistindo nesse momento e que vai assistir depois. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, telespectadores. Eu estou muito honrada de estar aqui. Primeiro, porque estou ao lado de um grande amigo. E segundo, porque é uma oportunidade de discutirmos um tema tão importante, né, Evandro, como a liderança. E principalmente a liderança agora nesses novos tempos, vamos chamar assim, porque novos tempos são todos os dias, né? A gente, se nós lembrarmos, Heráclito de Efeus, lá 470 anos antes de Cristo, ele já disse que nada é permanente, sim, exceto a mudança. E a gente não entendeu isso. E nos últimos anos nós temos percebido que isso tem ficado a cada dia mais presente, as mudanças nas nossas vidas, né? Sim, e aí, sim, como liderar em meio a isso tudo, né, Evandro? Ótimo. Bom, teremos muito conteúdo. Inicialmente, vamos conversar um pouquinho mais, né, sobre essa temática, alguns conceitos. Mas eu fiz aqui a reserva de umas pequenas frases, até para contextualizar um pouco, que eu achei bem significativas para o tema de hoje. Dizia o poeta Fernando Pessoa: é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do corpo. É preciso esquecer velhos caminhos, que levam aos mesmos lugares. Iracy, podemos iniciar com este verso, fazendo uma relação direta com as novas lideranças que o mundo atual e o futuro necessitam? É possível a gente fazer uma breve relação desse contexto? Claro, Evandro. Fernando Pessoa é um grande sábio, né?
E por mais que ele já tenha escrito isso há basicamente 30 anos, né? Exatamente. No seu livro Desassossego, ele é muito atual o que ele coloca. Então, o que eu diria em relação a essas frases desses versos do Fernando Pessoa? Que nós precisamos ressignificar os nossos conceitos de vida. Nós precisamos ter um outro olhar para aquilo que nós acreditávamos como sendo certo. Não significa que estamos errados em tudo, sim, mas que a gente precisa abandonar, pelo menos às vezes, a maneira de olhar para algumas coisas. Porque senão nós não vamos chegar onde nós queremos, nós não vamos conseguir concretizar os nossos objetivos. E isso no mundo corporativo, e não precisa ser só no mundo corporativo. Porque quando a gente fala de liderança, assim como, às vezes, quem dá cursos de vendas, assim, mas você vende o tempo todo. Nós lideramos o tempo todo. sim. Nós precisamos liderar as nossas vidas. Enquanto pais e mães, precisamos liderar nossos filhos. Se for um professor, ele precisa liderar a sua turma, os seus alunos. Aí, passando para qualquer outro ambiente, sim, ou qualquer outro espaço, nós precisamos saber liderar. Engraçado que a gente até estava conversando nos bastidores, né, Iracy? E até para vocês entenderem um pouco mais a necessidade que nós temos hoje. E a Iracy até falou agora no início sobre esse olhar para o mundo. E olhar para o mundo me vem uma necessidade de a gente ter uma visão um pouco mais global do que está acontecendo. Eu não posso somente olhar para a minha atividade profissional agora nesse momento, olhar somente para a minha empresa, olhar somente para o mercado que eu atendo. Iracy, é preciso ter esse olhar para o mundo, essa visão global, essa visão mais sistêmica, para a gente começar a entender os movimentos e o que realmente está acontecendo? Precisamos, sim, ter este olhar. Nós falávamos aqui um pouquinho sobre o quanto a sociedade ela buscou se especializar nas coisas. Certo. E não que a especialização não seja importante, porque às vezes a gente precisa mergulhar para ter profundidade, né? Porque às vezes você é amplo, mas é raso, como se diz, né? Então, mas só que nós não podemos esquecer. Existe um autor chamado Ítalo Calvino, que ele é um poeta, na verdade, mas ele escreveu um livro que na verdade não foi um livro. Ele escreveu temas para palestras em Harvard, mas só que como ele faleceu nas vésperas de começar a fazer esse trabalho, a esposa dele publicou as lições para o próximo milênio, que seria para esse milênio que nós estamos agora. E entre as lições que Ítalo Calvino falava, ele falava da multiplicidade, onde ele diz que nós somos sistemas dentro de sistemas e que estamos todos interligados e que precisamos saber lidar com as múltiplas situações e que isso era uma lição que nós precisaríamos aprender, porque nesse milênio nós precisaríamos muito disso. A gente sempre foi sistemas dentro de sistemas, mas houve momentos em que a gente conseguiu fazer as coisas de maneira mais separada, e eu brinco que fatiadas, né, Evandro? Sim. Mas hoje nós não temos mais condições de fazer isso. Nós precisamos ter essa inter-relação, né? Entender a interdependência que nós temos do outro e das situações como um todo. Tem mostrado cada vez mais a necessidade de uma humanidade mais humanizada. É um pouco redundante falar isso, mas a necessidade de realmente as pessoas pensarem como humanos e pensarem no relacionamento humano. Porque se fala muito hoje em empresas com um ambiente mais humanizado, empresas que precisam ter um olhar com mais carinho para as pessoas, né? Mas isso se fortaleceu ou apenas era algo que estava por a descobrir, que ainda ninguém tinha talvez pensado muito sobre isso? Evandro, a nossa sociedade, ela se pautou, e isso é mundial, ela se pautou pelas coisas materiais. E principalmente pelo ganho financeiro. Sim. Nós temos a maior parte dos nossos sistemas políticos, eles são capitalistas. E mesmo nos chamados socialistas, se tem eu diria que o cifrão, ele está no trono. Está presente. Está presente. E ele é necessário, eu não estou aqui, não desqualifico o ganho, em hipótese alguma. Só que ele não pode ser o centro das questões.
Então, hoje até tem um autor que fala de se colocar o humano no centro do processo. E eu diria que nós devemos, inclusive, dar mais um passo além do humano, que é colocar a vida no centro do processo. Porque quando você coloca só o humano, às vezes pela falta de significado que nós temos, de entender o significado do que é humano, nós acabamos nos tornando egoístas, egocentristas. Sim. Mas se nós colocarmos a vida no centro do processo, nós contemplamos o todo, né? E eu acho que nas organizações está precisando se colocar a vida, tudo aquilo que eu faço, todos os meus projetos, os meus objetivos, eles precisam ter como resultado algo que possa preservar a vida em todos os seus sentidos, em todos os seus âmbitos. Muito bom, Iracy. Você já deve ter percebido que, para a gente iniciar o tema, a gente está falando um pouquinho sobre um contexto geral, né? Uma visão sistêmica. Eu trouxe a questão da humanização, a Iracy já colocou um fator importantíssimo, que é a vida. E eu percebo, a Iracy até pode comentar depois, que tem muitas empresas que vieram, então eu vou montar um propósito. A minha empresa tem um propósito, porque com isso eu vou conquistar as pessoas a trabalharem comigo. Mas esse propósito, então, tem que ter alguma coisa relacionada, Iracy, com a vida, porque não pode ser simplesmente um propósito para alguém ganhar dinheiro e eu vou cuidar bem das pessoas, então está tudo certo. Então você precisa pensar que essa palavra propósito, ela veio não talvez para dizer para onde é que nós vamos ou o que é importante que a gente quer ter, mas principalmente por valorizar todo esse ambiente. Sim, ter propósitos é muito importante, porque às vezes, e aí a gente tem que ver também que propósito, né, Evandro? Porque como você mesmo disse, se o meu propósito for ganhar dinheiro, mesmo que eu diga que eu vou ajudar as pessoas, mas se estiver lá na frente, em primeiro lugar, o meu ganho individual, eu não vou ter um propósito, digamos assim, humano, que remeta à vida. Eu cuido das pessoas, mas se eu cuido de um jeito que aquilo que eu faço para cuidar, ele desequilibra um outro lado, Sim. Eu acabo não preservando a vida como um todo. E não adianta nós querermos fugir, não tem aquela história que, principalmente quem trabalha muito com ecologia, que as pessoas até costumavam dizer que eram os chatos ecológicos sim. e tal, que não existe lá fora. Porque às vezes a gente diz assim, eu vou cuidar do meu quintal, eu vou cuidar da minha empresa. E aí eu não cuido do outro. E aí quando eu não cuido do outro, abre-se um desequilíbrio que faz com que daqui a pouco eu também acabe sendo atingida, digamos assim, atingido por esse desequilíbrio. Ou seja, nós temos que pensar no equilíbrio como um todo, né? Como Falar um em todo. vida é um conjunto e que deve estar muito bem equilibrado, né? Que daí entra empresas, sociedade, pessoas, o meio ambiente, tudo isso envolvido. Eu sempre dou o exemplo de uma floresta, né, Evandro? Numa floresta nós temos árvores gigantescas e nós temos um musgo rasteiro. Tem. Quem que é mais importante? Todos fazem parte de um conjunto. Todos, porque cada um tem um papel nesse espaço. E uma floresta saudável, ela é uma floresta que tem todos os tipos de vegetais, animais, insetos, micro-organismos, convivendo de maneira harmônica. E a sociedade não entendeu isso. Tá? Nós criamos a questão da competição. E hoje as pessoas, muitas pessoas quando vão dar uma entrevista de emprego, elas dizem, eu sou competitivo, tendo isso como uma qualidade. Sim. E até porque, de certa forma, isso foi posto, né, durante toda a nossa trajetória aí, enquanto crescimento econômico e tal. Mas hoje nós precisamos voltar a olhar para um outro lado, para uma outra forma de fazer isso. Porque se a gente olhar a competição, ela expõe mais fraquezas do que forças. Porque se você olhar, por exemplo, assim, pegando a analogia das Olimpíadas, certo. Quantos atletas participam de uma Olimpíada? Eu até tinha visto esse número, se não me engano, foram mais de 10 mil e tal. Efetivamente,
quantos saem de lá campeões? Bem Quantos saem de lá se sentindo vitoriosos de fato? Sabe? E isso nós traduzimos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, as organizações, as empresas precisam rever as formas, inclusive, de buscar a motivação dos seus colaboradores. Perfeitamente. Que não seja simplesmente pela competição propriamente dita. E muito menos pela remuneração. Muito menos pela remuneração. Ela é importante, mas ela tem que ser uma consequência. Ela é uma consequência, exatamente. Ficou claro já para você, nós estamos num contexto geral, então para a gente entrar no próximo bloco, falando um pouco mais das características então dessa liderança, desse novo líder, desse novo mundo, você percebeu que a gente está falando um pouco mais de um contexto geral, veja a importância disso, né? Então a gente precisa sim sair da nossa cadeira, sair daquela empresa, sair do nosso ambiente e ter um olhar diferente para o mundo e a gente entender o que está acontecendo primeiro. Para depois a gente entender qual é o nosso papel e como que a gente deve exercer da melhor forma possível. Nós vamos para um breve intervalo, acompanhe aí os nossos apoiadores, voltaremos em seguida adentrando um pouco mais nessas características de liderança, ok? Até daqui a pouco, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, um novo mundo requer novas lideranças. Estamos ao vivo no Facebook, já temos alguns colegas aqui comentando, né? E também meu agradecimento, né? Então, o Luiz Gonzaga, meu grande amigo, está assistindo, muito obrigado. A Jennifer, boa tarde, boa tarde. A Jurde Moritz, boa tarde. A Ruth Lobo também, obrigado por estar aí assistindo. O Luiz Gonzaga comenta aqui, meu filho tem uma empresa de contabilidade. Cada vez tem mais orgulho dele, pois ele pensa muito nas pessoas, muito em seus colaboradores. Muito importante, né, Luiz Gonzaga, ele ter esse conceito mesmo, né? É muito importante ele pensar assim. Então, fiquem à vontade se quiserem colocar alguma questão, quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá bom? Bom, esse segundo bloco, a gente falou num contexto geral, mas vocês percebem, né? O quanto que é volátil esse mundo, de acontecimentos, de mudanças o tempo todo. E essas mudanças que acontecem agora, não é mais uma mudança dentro do teu país, é uma mudança que ocorre no mundo inteiro, afeta o teu país, afeta a tua empresa, afeta o teu trabalho, porque nós já vivemos num mundo totalmente globalizado, né? Então, e essa volatilidade, né, esse contexto de muita mudança,
Isso traz sim um ambiente talvez um pouco mais inseguro para a liderança nas organizações. Como que elas podem suportar isso, né? Como é que elas podem ter essa capacidade de resiliência, de receber essas pressões? Antes de a gente talvez até adentrar que tipo de características principais talvez esses líderes deverão ter daqui para frente, né? Como que suportar, né, Iracy? Talvez um mundo tão volátil, porque semana que vem já está mudando bastante. E como suportar isso dentro das organizações, né? Hoje eu vejo que as lideranças, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser cuidadas, né, Evandro? E essa volatilidade de que você fala, ela está muito presente, porque realmente as mudanças elas estão vindo em quantidade e velocidade que a gente fica, às vezes, um pouco, eu diria, atordoado, assim, Sim. usando um termo. Mas eu penso que quanto mais nós somos exigidos a dar respostas múltiplas, mais nós vamos ser forçados a fazer aquilo que é importante. Então, principalmente o líder, ele tem que ter muita clareza de qual é o projeto, de qual é o propósito. Sim. E de onde ele quer, para que ele não se perca e não faça com que a sua equipe se perca nesse espaço, fazendo coisas que são desnecessárias. Então, quando a gente falava nessa multiplicidade, nessa interdependência, sim, nós precisamos entender que nós não precisamos fazer tudo, que nós podemos dividir. Então, primeiro o líder tem que saber delegar. Delegar não é delargar. Porque quando ele precisa saber aonde ele quer chegar, ele não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que saber de se cercar de técnicos que tenham competência para fazer. Ele tem que acompanhar, ele tem que saber qual é o grande caminho que ele precisa percorrer para se chegar aos objetivos. E aí eu trago de novo o Ítalo Calvino com as suas 7 lições para o próximo milênio que ele falava. Ele já falava da leveza. Sim. E leveza é o que ele dizia, ele chamava de gentileza de alma. Não dá mais para ser um líder autoritário, o que não significa ser um líder, digamos assim, que não tenha firmeza. Não tenha firmeza. Tanto que ele traz uma frase de Paul Valéry que diz o seguinte, que nós precisamos ser leve como um pássaro e não como a pluma. Por quê? Porque a pluma vai para qualquer lado. O pássaro, ele aproveita as correntes de ar para chegar ao seu destino. Tem uma direção. Para ter uma direção, mas quando ele precisa, ele usa a sua força para sair dessa corrente para chegar no seu caminho. Perfeito. Ele só ele não fica batendo de frente com tudo que vem. Porque a gente tem que entender que nós não temos que ser rígidos demais, e liderança por muito tempo, por mais que ainda se fale que a liderança tem que ser mais leve, o líder tem que ser aquele que manda, aquele que sabe. E hoje nós temos que entender que nós temos que comandar, mandar com. Porque com essa diversidade de conhecimentos e de habilidades e de exigências, nós precisamos contar com as pessoas e precisamos contar com outras organizações. Então, quando eu sei qual é a minha atividade, o que é importante que eu faça, eu vou conseguir fazer aquilo. E aí eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo, sim, tá? O que é importante eu continuar fazendo, o que eu preciso deixar de fazer e o que eu preciso começar a fazer que talvez eu não esteja fazendo. Para poder chegar aos objetivos daquilo que eu estou à frente, dos projetos que eu estou liderando, que eu estou comandando nesse momento. Mas precisa trazer as pessoas para somar e não para competir, nem para deixar... Nós precisamos das especialidades, mas a gente precisa criar essa conexão de um conhecimento para o outro. É muito importante, né? Umas palavras-chave, inclusive, que eu pego aqui na sua fala, e aí vem de novo a questão da competição, que é extremamente complicado administrar isso. A competição realmente pode ser algo muito danoso para a organização, mas ao mesmo tempo fazer com que todos participem, né? Exato. Ou seja, todos têm que se inscrever na corrida e todo mundo tem que chegar no fim.
Né? Bom se todos chegarem no mesmo tempo. Exatamente. Então, mas para isso precisa de uma referência. Um líder, uma referência, mas que tenha a sua capacidade de ser leve e, ao mesmo tempo, não perca a sua, entre aspas, autoridade, né? Como você falou, né? Essa frase da comparativa do pássaro, né, com a pluma é perfeito, porque realmente o pássaro ele aproveita das correntes, mas se ele quiser ele sai daquilo e vai para o seu rumo. Então eu acho que isso caracteriza já nossa primeira etapa aqui do programa como uma representação muito didática da onde que a gente está enxergando esse líder, da capacidade que ele tem de movimentar pessoas e da capacidade que ele tem de enfrentar as correntes. Mesmo que venham correntes contrárias, ele vai. E ele aproveita da própria força também para seguir. Eu acho que é, pelo menos, um breve resumo desse contexto, né, Iraci? Sim, eu sempre olho, e aí quando eu falo muito do Ítalo Calvino neste livro, porque para mim ele traz a essência do que nós precisávamos realmente nesse milênio. E ele escreveu essas lições 15 anos antes de nós fazermos a virada para este milênio. E aí quando ele traz isso, que ele diz que nós precisamos ter delicadeza de alma, mas nós precisamos também olhar o mundo sobre outras óticas. Sim. Porque às vezes o líder ele não pode se colocar num ponto fixo. Ele tem que ser capaz de olhar de diversos ângulos uma mesma situação. E não só ele olhar, ele precisa entender como é que o outro está vendo também. Porque aí são vários olhares para uma mesma situação e com certeza você encontra soluções de forma mais adequada e as melhores soluções para os desafios que são inerentes do dia a dia de um líder, né? E vejam o quanto é importante, nós não estamos aqui de maneira nenhuma retirando isso, ao contrário, a competência técnica, o conhecimento técnico. É realmente ter a autoridade de conhecimento, porque você precisa também ser reconhecido como tal, né? Com conhecimento para poder entender e comandar, né? Referenciar equipes e engajar pessoas. Então, isso a gente não está retirando, ao contrário, estamos fortalecendo. E a gente sabe que isso é um papel fundamental, né, Iraci? Também não é fácil você buscar ter o conhecimento técnico diante também desse mundo volátil, porque você tem que estar constantemente indo em busca desse conhecimento. E é por isso, Evandro, a necessidade das pessoas entenderem que nós não fazemos nada sozinhos, que nós precisamos da participação do outro para somar nos nossos projetos e nos nossos objetivos. Se nós olharmos hoje para todo o avanço tecnológico e para aquilo que está sendo dito em relação ao que se fala aí da Revolução 4.0, né, que Sim. é da tecnologia, o que os grandes pensadores e criadores disso eles dizem? Que não se trata de novas tecnologias, e sim da soma das diferentes tecnologias já criadas, que somadas elas se potencializam. Então aí vem novamente aquela questão da não competição para a cooperação. Sim. Porque a cooperação, ela potencializa as forças. Com certeza. Enquanto que a competição, ela expõe fraquezas. Exato. É como se ela colocasse as nossas fraturas expostas, né? Ela colocasse as nossas fraquezas, porque você se sente não merecedor de alguma coisa. Quando, na verdade, você é uma peça de toda a grande estrutura, seja ela de uma organização, de uma família, e vai somando o grande todo que é a sociedade, né? Perfeitamente. Muito bom, gente, né? Nós estamos tendo aí uma grande aula hoje também, novamente, falando de um contexto geral, ressignificar um pouco melhor as coisas, entender novos conceitos, até mesmo, quem sabe, né, desenvolver novos conceitos, discutir um pouco mais sobre isso. Nós temos vários comentários aqui já no Facebook, já na volta do bloco agora do intervalo, eu já vou dar uma lida aqui nos comentários do Facebook para que vocês possam participar mais à vontade. E nós vamos dar continuidade sim, falar talvez até de algumas palavras que vêm aí hoje, talvez trazer assim um pouco mais de alerta. Que o líder tem que ser flexível, que o líder tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Vamos talvez falar um pouco mais sobre isso sim. Mas percebam que antes de eu dizer que o líder tem que ser flexível, ou ele tem que ser de um jeito ou de outro, percebam que antes de mais nada,
nós estamos trazendo aqui a necessidade de um olhar diferente, a necessidade de enxergar que as coisas estão diferentes. E principalmente também peço depois que a Iracy comente o que essa nova geração quer, ou essa nova geração que está aí, nós devemos pensar com carinho nela? Ela é diferente? Isso também eu vou pedir para a Iracy comentar um pouquinho depois, mas nós vamos fazer um intervalo, aproveitando agora essa paradinha desse conceito aí que a gente trabalhou, e nós voltaremos em seguida. Fique aí. Olá, tudo bem? A dica de hoje é para você, profissional. Na chegada de fim de ano, há uma intensidade, há sim um acúmulo de atividades na sua vida. E você precisa manter muito equilíbrio. Não é a chegada de um fim de ano que você pode vir a se prejudicar, inclusive na sua própria saúde. É muito importante esse equilíbrio, administrar bem o tempo e fazer do fim de ano, sim, uma grande prospecção para 2022. Cuidado com a sua saúde e cuidado com o seu bem-estar. Você, profissional, tem muita coisa que depende de você. Um grande abraço, até a próxima. Olá, estamos de volta a Empreender com Evandro Moritz. Hoje, mais uma edição, mais uma semana com muito conteúdo para lhe ajudar. Vamos aqui no Facebook, tem comentário aqui, vamos lá, tem comentário, vamos ver. Deixa eu ver, o Luiz Gonzaga já tinha falado. A Jennifer fez 3 comentários aqui. Humanizar os processos é muito importante. Porém, nem todos estão aptos para fazer e outros só ficam na falácia. Como mudar isso, Iracy? O que fazer quando a empresa não possui líderes? Quando muitos nem sequer querem fazer parte deste processo de liderança. Correto. A maioria quer fazer o seu básico. Põe que seu salário está garantido no final do mês. Então, viu o que a Jennifer coloca aqui, Iracy? Realmente acontece isso, não, Iracy? E aí, como? Não existe uma fórmula mágica para resolver tudo isso. Não, Jennifer, não existe uma fórmula mágica. Nós vamos continuar encontrando nos ambientes corporativos pessoas com as mais diferentes posturas. E aí, de novo, o desafio do líder é saber lidar com essas posturas. E por isso, como o Evandro falava, não existe essa questão, o líder tem que ser assim ou tem que ser assado. O líder, ele precisa ter a sensibilidade de poder lidar com as situações quando elas acontecem. Porque, às vezes, entre ser firme e ser autoritário, há uma diferença. Porém, às vezes você precisa ser firme, mesmo correndo o risco de ser taxado como autoritário.
Mas, às vezes, o líder precisa, em alguns momentos, ter firmeza e dizer, não, neste momento precisa ser assim. Mas, no geral, no contexto geral, é tentar fazer com que tenhamos das pessoas um compromisso maior. É que as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. E nós temos um histórico, e aí, gente, eu costumo usar um termo que vem aí até de uma filosofia considerada religiosa, que é o inconsciente coletivo da humanidade, né? E não só dessa teoria, mas de outros. Nós temos no nosso inconsciente coletivo, ou seja, na nossa cultura, ainda essa questão relacionada principalmente ao trabalho. O significado, lá no primeiro bloco nós falamos de ressignificar Sim. as coisas. E eu falo muito de ressignificar 3 conceitos, que é o conceito de beleza, o conceito de sucesso e o conceito de trabalho. Quando nós vamos para o ambiente corporativo, principalmente o conceito de trabalho, que ele traz na sua essência, a própria palavra trabalho, ela deriva de um instrumento de tortura, que é o tripalho. Né? Exatamente. E aí as pessoas veem o trabalho como sacrifício. Um fardo. Um fardo. E isso, por mais que hoje tenhamos aí inúmeras teorias, inúmeras pessoas falando diferente sobre isso, no dia a dia ainda as pessoas veem o trabalho como um sacrifício. Ele ainda é tido como algo que eu faço por obrigação, porque eu não tenho outra coisa a fazer para me sustentar, porque eu preciso de dinheiro para o lazer. Aí as pessoas vão para o trabalho, elas chegam no início do dia esperando a hora de ir embora, elas passam a semana esperando a sexta-feira, o famoso sextou, eles passam esperando as férias, tá, mas e a vida passa assim. E a vida vai passando. Então, nós temos que, aos poucos, eu acho que isso tem que começar lá na educação dos nossos filhos, na educação dos jovens que estão aí hoje, para que esses jovens já estão vindo, depois acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eles já estão vindo com uma estrutura neurofisiológica diferenciada e com uma mudança tanto neurofisiológica como psicoemocional também diferente. E eles vêm com uma outra postura diante do mundo, o que não significa que tudo é flores, tá? Que tudo é perfeito. Mas você me perguntava ali o que fazer. Eu acho que principalmente o líder precisa ter coerência no seu direcionamento, que aos poucos ele vai tendo um maior número de pessoas engajadas nesse novo modo de ver as coisas e aquelas que sempre vão surgir no meio do caminho, elas vão perder a força da sua falta de comprometimento. Perfeito. Iracy, no mesmo ambiente organizacional, como nós estamos focando muito no ambiente corporativo, nós encontramos diversas gerações no mesmo ambiente. E talvez, como que nós podemos lidar melhor ou entender melhor, porque tem uma nova geração, Iracy, que ela é diferente. Talvez até muito diferente do que outras. Nós precisamos entender, compreender, e você mesmo colocou aqui 2 situações bem marcantes, que é uma questão mais neurofisiológica, inclusive psicomática, né? Ela é diferente, essa nova geração. O que falar dessa nova geração? Como que a gente pode, talvez, falar brevemente sobre ela, dentro desse contexto atual? Como que a gente pode, talvez, administrar melhor tudo isso, né? E fazer com que ela também esteja contente. Porque percebo que muitas dessas novas gerações querem consumir muito. Não significa que elas têm muito acesso à informação, não, mas elas querem algo diferente no mundo, um propósito diferente. Iracy, agora é a sua opinião, né? Como que a gente pode ver, como que você vê hoje a nova geração dentro desse universo tão diferente e principalmente dentro de uma organização, né? Onde a gente tem diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Evandro, as mudanças, as diferenças geracionais que antes nós tínhamos aí períodos aproximados de 20, 25 anos entre o que se considerava uma geração da outra, isso hoje não é mais assim. O processo de mudança neurofisiológica e psicoemocional
da humanidade, ela vem sendo acelerada nos últimos anos. Isso já existem estudos comprovando isso. E nós encontramos hoje, já no ambiente de trabalho, muitas gerações diferentes. Eu brinco que cada um que nasce, nasce com um upgrade. Tá? E nós, novamente, o líder precisa de flexibilidade e de resiliência, como a gente diria, porque tudo aquilo que é rígido quebra. Né? E aí ele vai quebrar, a sua liderança não vai conseguir. E essa nova juventude, ela está vindo hoje com algumas características físicas diferenciadas, que não está sendo observado ainda de forma... os estudos ainda não estão chegando a público nesse sentido, mas logo, logo nós vamos ter alguma coisa mais presente em relação a isso. E comportamental também. Você pode ver, tem crianças hoje que já nascem, por exemplo, rejeitando carne, com a questão ética muito mais apurada. Muito mais apurada. A juventude de hoje, ela não aceita mais um não como resposta, uma resposta pela metade. Então, assim, tem até uma historinha, e eu vou aqui dar um spoiler, eu estou escrevendo um livro, e essa história vai estar lá dentro do meu livro. E eu ouvi essa história assistindo um vídeo no YouTube, onde uma mãe, tentando ter o domínio sobre o seu filho pequeno, que fazia muitas perguntas e teimava com ela, chegou uma hora que ela disse assim, cala a boca. E ele olhou para ela e disse assim, por quê? Porque eu estou mandando. E ele, novo, mas por quê? Porque eu sou sua mãe. E a resposta dele, mas isso não é suficiente. Então, gente, não é mais suficiente, principalmente para a liderança, o posto de líder, pelo posto de líder, não lhe dá mais autoridade. Sim. A autoridade, ela vem justamente da coerência e da consistência, ou seja, da frequência de como você lida. E por isso que quando você precisa ser firme, você pode ser firme desde que você esteja dentro de uma coerência. Quando você tem que ser mais suave, você pode ser mais suave sem medo que essa equipe ou essas pessoas não vão fazer aquilo que é necessário fazer. Porque você vai ter, o conceito vai estar claro, sabe assim. As pessoas vão entender qual é o propósito. Esse propósito tem que estar bem definido, bem claro. Você precisa ter uma linguagem capaz de fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está dizendo. E aí se fala, voltando novamente para Ítalo Calvino, ele disse que nós temos que fazer da imaginação um instrumento de saber. Porque nós temos que ser capazes de imaginar aquilo que nós queremos e colocar isso em prática. Sim. Não deixar para que os outros façam. E aí, voltando para aquela questão do conceito de trabalho que a gente falava antes, nós tivemos também por muito tempo essa questão que um manda e o outro obedece. E às vezes ficava cômodo, a gente reclamava, mas tinha alguém que mandava. E hoje, com essa nova geração que não aceita mais esse tipo de comando, de cima para baixo, radical, nós precisamos saber lidar com isso, mas temos que saber que no nosso ambiente de trabalho ainda tem pessoas com suas estruturas neurofisiológicas e com uma formação de conceitos que ainda precisam de mando, não apenas de comando. Que bom, gente. Estão gostando? Que ótimo, né? Está muito bom, né? Eu quero agradecer aqui os apoiadores do programa, o Café Grãos do Brasil, você até presenciou aí, né, nos intervalos aí, a mídia, a publicidade do Café Grãos do Brasil, Baiuca, Quintal de Minas, também as Delícias de Minas, também está apoiando o programa, o empreendedorismo, e a Dona Depil, também apoiando aí na presença aí da amiga, da Regina, grande empreendedora, tá? Nós vamos para o nosso último intervalo e aí no último bloco, passa rápido, né? No último bloco a gente vai sim, talvez, até trazer um pouco mais de fechamento sobre tudo isso, né? E algumas mensagens finais aí também, ok? O último intervalo, voltaremos em seguida.
Olá, estamos no último bloco, Empreender com Evandro Moritz. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021. Está acabando o ano? Não, para mim, na verdade, depois do dia 31 vem o dia 1º. Você tem que pensar que tem uma continuidade, né? Não vai terminar tudo, né? Mas eu sei que você quer entregar muita coisa antes do Natal. Isso é comum de acontecer em várias empresas, no seu trabalho. Mas não leve isso, né, a ponta de faca na sua vida, que isso vai acabar prejudicando, inclusive, a sua saúde, tá bom? Como nós estamos no último bloco, eu quero agradecer aqui os colegas que estiveram ao vivo aqui presentes no Facebook, tá? A Jennifer até coloca que a mãe dela tinha um poder de liderança, com um sorriso e fala mansa, não tinha um ser que não parasse para escutá-la e aprender com seus conhecimentos. Tá bom? Então, assim, ó, o Luiz Gonzaga, grande programa, Evandro, cada dia melhor, amigo. Muito obrigado a todos vocês aqui presentes, né, ao vivo, sempre que estão aqui, eu agradeço muito, tá? E, assim, eu trouxe uma frase até muito interessante, vê que a gente traz frases de muitos anos atrás, até de séculos atrás. Parece tão, assim, engraçado ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, de muita reflexão, né, porque de muitos anos atrás, alguém falou alguma coisa que continua valendo. E eu trouxe uma aqui até para que a Iracy dê continuidade nesse assunto. Sócrates, filósofo grego, tá? Autor da célebre frase, só sei que nada sei. Compreendeu isso? Parece que a gente não sabe nada. A impressão que eu tenho é que amanhã, não é impressão, amanhã, Iracy, eu tenho que sair correndo atrás para aprender mais um monte de coisa, porque eu preciso aprender sempre. Há uma compreensão sobre a necessidade de questionar as certezas, e com isto, a certeza somente que precisamos continuar na cultura do, abre aspas, aprende tudo, fecha aspas, e sempre. É um eterno e contínuo aprendizado, Iracy? Por favor, coloque a sua opinião. Sem dúvida, Evandro. Esse eterno, nós trouxemos antes lá também, eu falei do filósofo, falou. Da questão da mudança, o que Sócrates colocou aqui é uma grande verdade. E aí nós precisamos realmente a questão do aprendizado contínuo. E eu costumo dizer que ninguém pode pretender ser mestre se não se colocar como eterno discípulo. Eterno aprendiz. Porque a mudança ela é constante, as novidades elas são constantes e nós precisamos estar aberto ao novo, o que é diferente de estar aberto ao modismo. Sim, compreendo. Sabe? Porque estar aberto ao novo, porque muitas vezes nós também queremos achar que temos certezas na vida, aquelas certezas absolutas. Não que a gente não possa ter algumas certezas, mas assim, a primeira delas é que a gente precisa continuar aprendendo. Isso é certo. Isso é certo, é fato. É o aprender, o aprendizado contínuo, estar aberto ao novo, entender as coisas como novo, como diferente e não como estranho ou anormal. Porque às vezes a gente tem a tendência de quando nós vemos alguma coisa diferente, nós entendemos como anormal. Tá? E nós falávamos das novas gerações, hoje nós temos aí um aumento expressivo nos diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade nessa juventude. Mas já existem estudos mostrando que é a nossa incapacidade, e aqui eu não estou chamando, por favor, nenhum profissional de incompetente, não. Sim. Ele está trabalhando com saberes que ele tem, mas há que se evoluir nisso. Há muitos diagnósticos que já estão sendo olhados de forma diferente por especialistas, de que não é déficit de atenção, e sim supra-atenção. Esses seres são tão evoluídos, são tão ágeis, que aí você acha que eles não estão prestando atenção, eles não estão, porque para eles aquilo ali não é mais importante. Concordo plenamente. Sabe? Então, assim, essa necessidade de estarmos abertos ao novo, sem entender como anormal, deixaria a nossa vida muito mais leve também. Eu vou trazer um contexto até de sala de aula, mas você pode trazer o contexto para diversos outros ambientes, é só para ser uma questão mais didática. Sabe aquela aula que não tem nenhum aluno prestando atenção? E se você deixar o celular na mão do aluno, o aluno prefere o celular do que você?
quem que está certo, quem que está errado. Não responda. É um ponto de reflexão, mas tem uma ligação muito forte do que a Iracy falou. Ele quer consumir, ele quer algo mais e ele não está enxergando, não está percebendo. Gente, isso em alguns casos, não estou generalizando, mas só para você entender bem, e o que a Iracy falou, eu concordo plenamente. Tá? É um déficit de atenção ou não? Né, Iracy? Claro, existem, e aqui eu quero sempre Sim. fazer um parênteses, existe sim, a questão dos déficits de atenção. Hoje o autismo está muito presente, né, em vários níveis. E identificado com mais facilidade. Com mais facilidade, mas também existe isso. Mas esse jovem que tem apresentado essas chamadas anomalias, eles nada mais são que seres diferentes, que estão entre nós, que estão num processo de evolução neurofisiológica e psicoemocional que precisa ser compreendida. E aí, quando a gente olha isso, nós vamos olhar para o ambiente familiar, para o ambiente escolar, para o ambiente corporativo. Nós não temos que isolar esses seres. Nós temos que criar condição para que ele realmente se desenvolva, evolua dentro da sua diferença. E por isso nós precisamos buscar essa questão do aprendizado contínuo. Porque aí a gente aprende com ele. Porque antes você olhava quando alguma pessoa era diagnosticada com algum tipo de dificuldade, vamos chamar assim, ela já era vista como alguém anormal, com quem eu tinha problemas, inclusive, e não soluções. Até provocando o isolamento, inclusive. Exato, o isolamento, o que nós chamamos hoje de bullying, né? Sim. Mas esse jovem e essas diferenças, e aqui eu estou falando de uma questão mais radical, né, Evandro, de algo que fica muito evidente. Mas no ambiente corporativo, escolar, familiar, nós temos pessoas muito diferentes umas das outras. Sim. E nós precisamos aproveitar essa capacidade de ver o mundo de maneira diferente que cada um tem, justamente para construir as novas soluções. Tá? Muito bom, Iracy. Olha, infelizmente, né, nosso tempo está acabando. E foi muito bom receber a Iracy aqui, bastante conteúdo, bastante conhecimento. Ela tem uma grande experiência na sua gestão como gestora executiva, mas vejo que ela traz uma preocupação muito grande com esse olhar diferente no novo mundo, traz uma preocupação muito grande com as novas gerações e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande em aprender cada vez mais. A Iracy, se concordar, ok, você pode até concordar comigo, tá? Mas a gente percebe, né? Iracy, uma mensagem final, né? Também, se você quiser passar o seu endereço do Instagram, algum outro contato seu, fique à vontade, porque com certeza muito telespectador às vezes quer entrar um pouquinho mais em contato com você, fazer mais alguma pergunta, ou lhe chamar para um grande evento, alguma situação. Então, eu gostaria que você se despedisse, passasse uma mensagem final e também o seu contato, se porventura você quiser compartilhar. Bem, Evandro, primeiro eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui contigo, agradecer as pessoas que nos assistiram e aí as que possivelmente vão nos assistir, e dizer que nós precisamos estar abertos ao novo, sem cair em modismos, né? E olhar as coisas como diferentes e não como anormais. E o meu contato, o meu Instagram é Iracy da Costa Palestrante. Mas se quiserem fazer contato comigo, vocês podem entrar em contato com a Fadel Palestrantes. Procura no Instagram Fadel Palestrantes, que lá eles vão saber onde me encontrar e a melhor forma. Estou aberta para palestras, para workshops, para discutir com as lideranças, porque eu acho que nós estamos vivendo hoje realmente, Evandro, um momento em que nós precisamos refletir muito mais do que fazer ou dar alguma receita. Muito obrigado, Iracy, foi uma honra, fiquei muito feliz, até por revê-la, né? Faz tempo que a gente não se fala, inclusive a Jurde está aqui, mandou um grande beijo no seu coração
Que ela Disse está pra com muita ela, saudade de você. Da mesma forma que a gente já vai providenciar aí Um café aí. café. Agora passou a pandemia, a gente pode voltar a nos encontrar. E quem sabe com a Aline junto, sua filha. Com certeza, com a Aline, com o Thiago. Tá bom. Um grande abraço a todos vocês. Fico muito feliz, mais uma vez, de levar uma edição, levar conteúdo para você. Sucesso na sua jornada empreendedora. Conta comigo. Até a próxima edição.